Ao longo da história, o mundo subterrâneo sempre alimentou a imaginação humana, servindo como palco para mitos e lendas que atravessaram gerações. Sob nossos pés, acredita-se que existam reinos ocultos, lar de criaturas místicas e seres lendários que desafiam as leis da natureza. De cavernas profundas a vastos túneis, essas narrativas revelam o fascínio que o desconhecido exerce sobre a humanidade. Em cada canto do mundo, diferentes culturas compartilharam histórias sobre esses lugares sombrios e misteriosos, deixando um legado de mistério e admiração. O reino de Hades. Na mitologia grega, o mundo subterrâneo foi conhecido como o Reino de Hades, governado pelo deus de mesmo nome. Acreditava-se que as almas dos mortos viajavam para este reino, onde enfrentavam seu destino eterno. Este submundo foi dividido em diferentes regiões, incluindo o Érebo e os Campos Elíseos, onde os justos encontravam paz. Os antigos gregos criaram rituais e oferendas para apaziguar Hades e garantir que as almas de seus entes queridos encontrassem repouso. As histórias sobre esse reino sombrio inspiraram inúmeras obras de arte e literatura, perpetuando o mito ao longo dos séculos. A caverna de Amaterasu no Japão. A deusa do sol, Amaterasu, se escondeu em uma caverna subterrânea após um desentendimento com seu irmão. Sua ausência mergulhou o mundo em escuridão, e os outros deuses tiveram que realizar uma série de rituais para persuadi-la a sair. Esse mito destaca a importância da luz e do sol na cultura japonesa e representa o equilíbrio entre forças opostas. A caverna de Amaterasu tornou-se um símbolo de renascimento e renovação, sendo celebrada em festivais e tradições religiosas ao longo dos séculos. O reino de Agartha. Nas lendas esotéricas, um lendário reino subterrâneo, tem sido uma fonte de fascinação para esoteristas e teóricos da conspiração. Acredita-se que Agartha seja um mundo vasto e avançado, localizado no interior da Terra, habitado por uma civilização superior. Relatos sobre Agartha aparecem em textos antigos e narrativas ocultistas, sugerindo que entradas para esse reino existam em várias partes do mundo, incluindo o Himalaia e a Antártida. As lendas de Agartha alimentaram teorias sobre mundos paralelos e seres interdimensionais, perpetuando o mito no imaginário popular. A caverna de Lascaux e suas pinturas rupestres, localizada na França, é um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo, contendo pinturas rupestres datadas de mais de 17.000 anos. As imagens retratam cenas de caça e animais majestosos, oferecendo um vislumbre das vidas e crenças dos humanos pré-históricos. Essas cavernas profundas e sombrias serviram como santuários e locais de rituais, conectando os habitantes do mundo antigo ao mundo subterrâneo. As pinturas de Lascaux continuam a intrigar estudiosos, que buscam entender o significado dessas representações e sua relação com as primeiras civilizações. As catacumbas de Paris e os segredos ocultos. Um vasto labirinto de túneis subterrâneos, abrigam os ossos de milhões de parisienses. Originalmente minas de calcário, essas passagens subterrâneas tornaram-se um cemitério no final do século XVIII para aliviar a superlotação dos cemitérios da cidade. Ao longo dos anos, as catacumbas ganharam uma aura de mistério e morbidez, atraindo visitantes e curiosos. Histórias de sociedades secretas e encontros sobrenaturais nas profundezas das catacumbas continuam a alimentar o fascínio por esse local sombrio e enigmático. O submundo maia de Xibalba foi o nome dado ao mundo subterrâneo, onde os mortos enfrentavam uma série de provações antes de alcançar o descanso eterno. Este reino sombrio foi governado por deuses impiedosos, que testavam as almas em câmaras de tortura e desafios. Os textos sagrados maias, como o Popol Vuh, descrevem a jornada dos heróis gêmeos ao submundo, onde derrotaram os senhores de Xibalba e restauraram a ordem. As lendas de Xibalba refletem as complexas crenças dos maias sobre a vida após a morte e o papel do sacrifício na manutenção do cosmos. As cavernas de Shambhala no budismo tibetano é um reino mítico localizado em algum lugar do Himalaia, muitas vezes descrito como um paraíso subterrâneo. Acredita-se que Shambhala seja habitado por seres iluminados, que aguardam o momento certo para emergir e guiar a humanidade para uma era de paz e iluminação.
As cavernas e passagens subterrâneas associadas a Shambhala são vistas como portais para essa terra sagrada, acessíveis apenas àqueles que possuem um coração puro e uma mente esclarecida. Shambhala permanece uma fonte de inspiração espiritual e um símbolo de esperança para muitos praticantes budistas. As lendas dos Anunnaki e as cavernas da Mesopotâmia na mitologia suméria foram deuses que supostamente vieram das estrelas para habitar a Terra, e acredita-se que eles tenham construído cidades subterrâneas na antiga Mesopotâmia. Essas cavernas foram descritas como locais de grande poder e conhecimento, onde os Anunnaki realizavam rituais e guardavam segredos cósmicos. As lendas dos Anunnaki inspiraram teorias sobre civilizações extraterrestres e sua influência sobre as culturas antigas da Terra. Essas histórias continuam a fascinar aqueles que buscam compreender as origens das primeiras civilizações e seus contatos com o mundo de baixo. As cavernas da Sibéria e o reino de Hiperboreia na mitologia grega foi descrita como uma terra mística localizada no extremo norte, onde os habitantes viviam em harmonia com a natureza e desfrutavam de uma existência utópica. Algumas teorias sugerem que Hiperboreia não era uma terra visível, mas sim um reino subterrâneo localizado nas cavernas da Sibéria. Explorações nessas regiões remotas revelaram formações geológicas incomuns e antigas pinturas rupestres que alguns associam aos lendários habitantes de Hiperboreia. A conexão entre essas cavernas e o mito de Hiperboreia continua a inspirar exploradores e esoteristas. As lendas celtas e as colinas ocultas da Irlanda na mitologia celta, acredita-se que as colinas e montes da Irlanda sejam portais para o submundo, habitados pelo povo das fadas, conhecidos como Tuatha Dé Danann. Estas colinas, chamadas Sidhi, foram vistas como locais sagrados, onde os vivos podiam se comunicar com os seres do outro mundo. As lendas celtas descrevem encontros entre humanos e os habitantes dessas colinas, que poderiam ser tanto benevolentes quanto perigosos. As colinas irlandesas continuam a ser reverenciadas como locais de grande poder espiritual, onde as fronteiras entre os mundos se tornam tênues. O mundo subterrâneo dos Inuit e as lendas de Sedna, habitantes das regiões árticas, possuem lendas que falam de um mundo subterrâneo nas profundezas do gelo, governado pela deusa Sedna. Sedna, também conhecida como a deusa do mar, controlava as criaturas marinhas e determinava a sorte dos caçadores. As lendas dizem que ela vivia em uma caverna subaquática, acessível apenas aos xamãs que desejavam apaziguar seu espírito. Essas histórias destacam a conexão profunda entre os Inuit e o mundo natural, e como suas crenças refletem a luta pela sobrevivência em um ambiente extremo. As cavernas de Ellora e as lendas da Índia antiga são um complexo de templos e mosteiros esculpidos diretamente na rocha, que datam de mais de 1000 anos. Entre essas cavernas, destaca-se a caverna de Kailasa, dedicada ao deus Shiva, esculpida em um único bloco de pedra. Lendas locais afirmam que essas cavernas foram criadas por seres divinos em uma única noite, como prova de sua devoção. Ellora é um exemplo impressionante de como o mundo subterrâneo foi usado para expressar a espiritualidade e a devoção na antiga Índia, criando um legado arquitetônico e cultural duradouro. As lendas do mundo subterrâneo refletem o fascínio universal pelo desconhecido e pelo que se esconde abaixo da superfície da Terra. Essas histórias, que atravessaram culturas e gerações, exploram temas de morte, renascimento, poder e mistério. Cada lenda oferece uma visão única sobre as crenças e medos de diferentes povos, ao mesmo tempo em que conecta a humanidade com o profundo e o insondável. O mundo subterrâneo, real ou imaginado, continua a inspirar a imaginação e a desafiar nossa compreensão dos limites da realidade. Até a próxima!